Vamos lá, eu quero trazer uma mensagem para você. Antes de mais nada, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 18, Salmos 18, versículo 16, você que trouxe a sua Bíblia, abra aí com a gente, seja a sua Bíblia impressa, ou no seu smartphone. Salmos capítulo 18, versículo 16. Você achou? Amém? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Eu estou lendo aqui na versão NVI, ok? Que diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Eu vou ler de novo. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu oro, Senhor, para que corações estejam abertos para receber, Pai, 100% daquilo que Tu preparou para este dia. Abrimos os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente está atenta a Ti, os nossos olhos abertos para ver o mover do Espírito neste lugar. Deus, nós não queremos perder nada daquilo que Tu reservou para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto fala de um Deus que quando ouve o clamor de um filho, ele vai de encontro àquela pessoa que está em profundas águas, que ele não mede esforços para correr e ir até aonde essa pessoa está. Se ele ouve um chamado, Deus corre na direção dessa pessoa. Você já viu Deus fazendo isso por você, sim ou não? Sim ou não? Então Deus, quando ouve um clamor de um filho, ele sai correndo e vai em direção ao filho amado dele. Isso me lembra uma história. Eu lembro que quando a Juliana estava grávida do Gustavo, no dia que ele nasceu, e ele nasceu num dia que a gente não esperava, ele não poderia nascer por parto normal, porque a Juliana, ela não teve uma gravidez de risco, mas era uma gravidez que merecia uma atenção, porque ela tinha aquilo que os médicos chamam de placenta prévia, então ela não poderia ter parto normal, tinha que ser obrigatoriamente cesárea, mas se ela tivesse algum tipo de sangramento, ela tinha que correr para o hospital, porque isso poderia piorar muito a situação dela. Então, eu lembro que naquela semana, que nós não imaginávamos que ele ia nascer naquele dia, naquela semana, porque nós tínhamos marcado uma cesárea eletiva para uma data que estava mais à frente, eu fui viajar, eu trabalhava como vendedor, então eu viajava bastante. Naquela semana, eu fiquei a semana toda fora. E eu lembro que numa terça ou quarta-feira, era de costume eu ligar para a Juliana todos os dias, para perguntar aí como é que tá, tudo bem, tá tudo certo, aquela coisa, né? Nós estamos fora, a gente liga para a esposa para saber se está tudo legal, ainda mais uma esposa grávida. Então eu ligava 2 vezes por dia para saber se estava tudo certo. Então, aí teve um dia desse que eu liguei, já era noite, lá para umas 8, 9 da noite, mais ou menos, 9, 10 da noite. Eu liguei, daí, como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem, tá tudo certo, tal. Dela assim, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo. Deu assim, tá, mas tá tudo bem, como é que, tá tudo bem mesmo, como é que estão as coisas? Tá, não, tá tudo legal, tá tudo bem. Eu assim, tá tudo bem mesmo? Me fala aí se tá tudo certo. Dela assim, eu não ia te falar, porque eu não queria deixar tu preocupado. Deu assim, agora tu deixou, não é? Então agora fala, né? Agora resolve a situação. Daí ela falou assim, não, é que eu tive um sangramento. Eu disse, guria, tu teve um sangramento, que isso? O que está acontecendo? Daí ela assim, não, eu estou indo para o hospital agora. Vai para o hospital agora, tu tem que ir lá, porque nós temos que resolver essa situação. E ela foi para o hospital e eu fiquei monitorando. Aí eu lembro que eu deixei minhas coisas tudo pronto, porque poderia ser algo grave, mas também poderia não ser nada. Poderia ser só uma coisa que não tinha nenhuma importância e nós ia tocar a vida. Mas eu deixei tudo preparado, porque caso ela precisasse de mim, eu ia correr e voltar para a cidade. Eu estava mais ou menos 1h30 daqui. Não era muito distante, mas eu tinha que correr caso a minha família precisasse de alguma coisa. E eu lembro que daí passou um tempo, ela falou assim, cheguei no hospital, fui atendida, ela foi me avisando os passos dela. Daqui a pouco ela me mandou a notícia,
o Gustavo vai nascer. Eu assim, meu Deus do céu, o Gustavo vai nascer e eu estou aqui longe. Eu falei assim, olha, aguenta aí tudo que tu puder, porque eu estou correndo para ir. Eu vou sair daqui onde eu estou e vou direto para ir, porque se tinha uma coisa que eu não poderia conceber na minha vida, era perder o nascimento do meu filho. Eu não queria de forma alguma perder a oportunidade de ver o meu filho nascer. Meu Deus, isso ia ser assim, trágico para mim. Só sei que eu peguei as coisas, fiz check-out no hotel e voltei para casa. Cheguei em tempo, graças a Deus. O Gustavo nasceu, ele precisou de alguns cuidados iniciais, porque ele nasceu prematuro, de 36 semanas, mas graças a Deus ele veio com saúde, e eu cheguei em tempo para dar o socorro que a minha família precisava. Na hora que a minha esposa precisava de mim, eu estava lá. Eu cheguei em tempo, eu corri e cheguei em tempo para dar o suporte que a minha esposa e o meu filho recém-nascido precisava. E graças a Deus assisti o parto dele, foi tudo bem, e Deus é bom, e hoje o Gustavo está aí, com 6 anos, forte, grandão, e deu tudo certo. Esse texto aqui, que eu acabei de ler, esse capítulo de Salmos 18, é mais ou menos eu aqui falando para você, graças a Deus, deu tudo certo. Apesar daquele risco que poderia ter, daquela tensão de uma gravidez que poderia ter um problema, hoje eu posso dizer para você, deu tudo certo. Graças a Deus, tudo ocorreu bem. E esse Salmos 18, nada mais é do que o mesmo texto, exatamente escrito da mesma forma, que está lá em 2 Samuel 22, é o mesmo relato, é o mesmo momento, aonde Davi, ele passa, depois de muitas guerras, depois de fugir muito de Saul, e ele foi liberto, ele foi salvo de todos os seus inimigos, e ele pode, em Jerusalém, dizer, o Senhor nos livrou de todas as coisas, o Senhor nos livrou de todos os inimigos. 2 Samuel 22:1 diz exatamente isso. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então o Senhor operou, quando Davi precisou, o Senhor correu ao favor dele, e Davi pôde em um momento parar e agradecer pelo livramento que ele teve da parte de Deus. Então, esse Salmo 18, todo esse capítulo, é como se fosse um resumo da vida de Davi até então, onde ele reconhece o favor de Deus sobre a vida dele. E esse Salmo 18 é também muito semelhante a outros textos de gratidão, não só de Davi, mas também como o Êxodo 15, quando Moisés agradece ao Senhor através de um cântico, de todo o livramento que eles tiveram, quando eles estavam fugindo do Egito. Eles atravessaram o mar, olharam para trás e o mar se fechou em cima dos egípcios, e eles puderam ver o milagre do Senhor na vida deles. Quando eles precisavam, o Senhor veio com intervenção do céu, e o milagre aconteceu. E Moisés olhou para aquela situação e disse, obrigado, Senhor, obrigado pelo teu livramento, obrigado por ter vindo ao nosso encontro. Tu nos livrou da morte, tu nos livrou da perseguição. Ou talvez também é igual como Juízes 5, o cântico de Débora, quando Débora agradece ao Senhor pelo livramento contra o governante Sísera e seus carros de guerra. Sísera era um comandante que estava oprimindo o povo judeu, e eles puderam ver a mão do Senhor agindo naquele momento, trazendo um milagre. E Débora olha para aquela situação e agradece ao Senhor, dizendo, Deus, obrigado, porque tudo deu certo. Quando eu precisei, eu clamei, e o Senhor veio, o Senhor fez. E aqui estão registrados, e tantos outros registros, daquilo que o Senhor faz pelo seu povo. Agora, olhando exatamente para o versículo 16, que foi o versículo que nós lemos,
das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas. Esse versículo, ele nos mostra as duas grandes ênfases, e nós vamos falar sobre essas duas ênfases. A primeira ênfase, o versículo mostra características elementares de Deus, desse Deus das alturas, e do homem que está lá em águas profundas. Então ele fala, olha, existe um Deus, e esse Deus ele mora, ele habita, ele vem desse lugar alto, e ele vem de encontro a um homem, ao homem que está num lugar profundo, em águas profundas, perdido em seus dilemas, em seus problemas. Deus das alturas e os homens de águas profundas. Deus lá no alto e o homem aqui embaixo. Então essa é a primeira ênfase, as características de Deus e do homem. E a segunda ênfase é a forma como esse Deus das alturas interage com esse homem de lugares baixos. O que Deus faz, o que esse Deus das alturas faz com esse homem que vive, que está profundamente em seus dilemas da sua alma, enfim. Então são essas duas ênfases que nós vamos conversar um pouco. Começando por esse Deus das alturas. Quem é esse Deus das alturas? Esse Deus, ele não habita em lugares comuns. O texto fala que ele vem das alturas. Então ele habita em lugares altos. O Senhor vive nesses lugares altos. E é desse lugar alto que o Senhor governa todas as coisas. Esse é o seu Deus. O Deus que você vem adorar todo domingo aqui neste lugar, é o Deus que vive nesse lugar alto, e é desse lugar que Ele governa tudo que existe. Olha o que diz Salmo 103:19, diz, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Então o Senhor está dessa posição privilegiada, olhando de cima todas as coisas, e Ele governa todas as coisas desses lugares altos. Eu costumo dizer que quando eu vejo as coisas ao meu redor indo de mal a pior, por mais que ela não me atinja, se me atinge ou não me atinge, não importa, eu costumo sempre lembrar, o Senhor continua no seu trono, Ele é intocável, Ele está no lugar dEle de honra, de glória, Ele está lá soberano, reinando sobre todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle de nada. Não importa a situação que você está passando, o Senhor não perdeu o controle de nada. Não se esqueça disso. Guarde isso no seu coração. Sabe, mas esse lugar alto, que o texto fala que ele vem das alturas, não é só um lugar geográfico. Não significa só ele está lá em cima e eu aqui embaixo, mas se refere a quem Deus é de fato, porque Deus, Ele não só está no lugar alto, mas Ele é maior, Ele é mais poderoso, tudo que Ele faz é melhor, fala da essência de quem Ele é, e não só do lugar que Ele está. Se Ele põe a mão em algo, Ele é poderoso para resolver. Não existe problema que Ele não possa colocar a mão e transformar, porque Ele não só está no lugar mais alto, Ele é mais poderoso, Ele governa sobre tudo, Ele tem a maior autoridade, Ele é mais poderoso para curar, Ele é mais poderoso para libertar, Ele pode todas as coisas, Ele está acima de tudo. Não existe nada que supera o nosso Deus. Então não é só o lugar que Ele está, mas é quem Ele é. Ele é mais alto, Ele é maior, e isso não muda nunca. Isaías um dia teve uma visão, e ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. Ele viu o Senhor naquele lugar mais alto. Então, isso mostra quem de fato Ele é. A posição se refere a quem Ele é. Vou dar um exemplo. Quando um presidente, ele assume uma cadeira de presidência, aqui no nosso
país é durante 4 anos, durante aqueles 4 anos, ele tem autoridade de presidente, e ele exerce essa autoridade. Então, naquele período, ele está presidente. Agora, quando encerra os 4 anos, ele perde a autoridade dele, ele não tem mais aquela autoridade. Só que com Deus é diferente, não é que Deus tem autoridade, ou ele está no lugar de autoridade, Deus é o lugar de autoridade. Deus, ele não muda, ele não perde esse status. Deus não está Deus, Deus é Deus e sempre será. Ele era desde sempre, ele continua sendo hoje, independente do que nós estamos ouvindo lá de fora. E ele continuará sendo, porque ninguém consegue remover ele do lugar de autoridade. Ele continua sendo Deus. Passa dia, passa noite, semana, ano, décadas, séculos, ele continua sendo Deus. Amém? Você precisa entender e reconhecer o tamanho do Deus que você serve. Ele é maior do que você consegue imaginar. Ele é maior. Tenta imaginar o tamanho de Deus agora. Vai, compara com algo que você conhece. Saiba, ele é maior do que isso. Tá, mas quanto maior? Maior. Quanto? Maior ainda. Tá, mas é maior como aquilo? Não, é ainda maior. Ele é Deus, e Ele é maior de tudo que nós podemos imaginar, amém? Agora, vamos falar do homem, esse homem das águas profundas. Eu costumo lembrar que Deus sem homem é o quê? Deus sem o homem o que é? Ele é Deus. Agora, o homem sem Deus é nada. O homem sem Deus é carente e sem rumo. Ele está afogado nas profundezas de seus dilemas. Nós, como meros mortais, nós não conseguimos produzir a nossa salvação. Quanto mais nós tentamos resolver os nossos BOs, mais nós afundamos os nossos dilemas. É como se fosse uma areia movediça. Quanto mais eu tento sair com a minha força, com as minhas pernas, com os meus braços, mais eu me afundo. Porque o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus é pobre, cego e nu, estamos perdidos, sem esperança, sem possibilidades. Agora, eu não quero ser fatalista com você, obviamente. Aí eu pergunto, mas o plano foi sempre ser assim? O homem perdido, sem esperança, sem rumo, sem possibilidades, o plano foi sempre esse? Na verdade, esse nunca foi o plano. O Senhor, Ele tinha um outro plano para a humanidade. Ele criou um jardim, e Ele queria se relacionar com o homem nesse jardim. Deus, Ele sempre quis estar próximo do homem, o homem que decidiu viver uma outra vida. Bom, mas se o plano não era esse, o que eu posso fazer então a partir de agora? A Bíblia nos dá algumas pistas. Se eu leio alguns salmos, como o Salmo 131 diz que das profundezas, olha, das profundezas, desse lugar profundo, essas águas profundas, esse lugar de morte, de trevas, de sequidão, das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, das profundezas, desse lugar que eu me encontro, eu clamo ao Senhor. Então aqui eu tenho um segredo. Eu posso estar num lugar de profundidade, mas se eu clamar, o que acontece? Salmos 40, versículo 2, parte A diz, tirou-me de um poço de destruição. Tirou-me de um poço de destruição. Não importa quão fundo nós estamos, quando nós olhamos para o Senhor e clamamos pela intervenção dEle, Ele vem ao nosso encontro e nos remove desse lugar. Esse é o nosso Deus. O segredo está em clamar aquele que pode fazer. Se estamos em trevas profundas na nossa alma, essas trevas, elas precisam ser combatidas com um grito de socorro.
Se você está no fundo do poço, não adianta escalar o poço, não adianta dar pulinhos para sair de lá. Existe uma arma, que é o grito de socorro, o clamor dos filhos, o clamor daquele que ama o Senhor e conhece o poder do seu Deus. O Senhor, ao ouvir o clamor, Ele vem ao encontro, porque somente Ele pode nos salvar. Nós precisamos aceitar a nossa condição sem Deus, e a partir desse momento clamar aquele que pode fazer todas as coisas. Precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida, precisamos clamar por aquele que pode fazer. Não podemos mais perder tempo tentando resolver as coisas do nosso jeito. Ei, entrega nas mãos do Senhor, e Ele fará melhor do que você, melhor do que você. Ele pode tudo porque Ele está em lugares altos, e Ele quer nos salvar. Nós, pobre de nós, não somos nada sem Ele, mas com Ele, tudo é possível. Eu tenho certeza que você, ou muitos de vocês, tem uma lista de impossibilidades. Ei, o Senhor pode mudar cada uma dessa situação. Cada uma dessa situação. Ele pode todas as coisas. Ele quer nos resgatar. Mas nós precisamos clamar a quem pode resolver. Talvez você nunca teve um ímpeto ou a coragem de clamar a intervenção do Senhor, porque talvez você não acredita que Ele pode fazer. Ei, o Senhor pode fazer, porque Ele está num lugar alto, Ele está acima de todos, e Ele é poderoso para salvar, amém? Então, nós vimos o homem, nós vimos Deus, nós vimos o homem. Agora, como que esse Deus das alturas interage com esse homem que está em águas profundas? E esse texto nos mostra 3 passos, 3 formas, 3 coisas que acontecem quando nós clamamos. Você está comigo? Vamos juntos? Eu vou falar essas 3 partes e depois nós oramos para encerrar, amém? Então, quando eu clamo, algo acontece. O que acontece? Das alturas às águas profundas, primeiro Deus se aproxima. Deus se aproxima. Salmos 18:16, como nós lemos, diz: das alturas estendeu a mão. O Senhor estendeu a sua mão para nós. O que isso quer dizer? Bom, qual é o pai ou mãe que quando o filho grita, não sai correndo para ver o que aconteceu? Quem aqui é igual a eu, que faz isso quando o filho grita, chora, dá um berro e sai correndo para ver o que aconteceu? Quem é igual a mim aqui? Boa! Eu não sei, mas parece assim que Deus, Ele colocou um dispositivo dentro de todos os pais e mães, que é semelhante a uma descarga elétrica, que ela é acionada com o grito do filho. Quando o filho grita, pum, parece que a gente dá um choque dentro de nós, e a gente sai correndo para ver o que aconteceu com o filho. É assim ou não? A gente nem pensa, a gente só sai correndo para ver o que aconteceu. É ou não é? Eu lembro que aconteceu isso uma vez comigo lá em casa. A gente estava dormindo, bem tranquilo, sono dos justos, bem tranquilo, noite tranquila. Daqui a pouco, eu só escuto lá do quarto do Gustavo: pum, 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 pum. E o choro, aquele choro desesperado choro. Eu lembro que eu acho que eu levei meio milésimo de segundo para chegar no quarto dele, meio milésimo. Eu disse: filho, o que aconteceu? Filho, o que aconteceu? Aí eu fui entender lá, ele tentou sair da cama dele para vir para o nosso quarto, e estava escuro. Ele tropeçou num brinquedo, caiu na mesa e bateu a cabeça, e caiu no chão e rolou. Parecia uma cena de filme, assim, bateu em tudo e rolou e tal, e se quebrou tudo. Mas deu tudo certo. Mas eu não dormi mais aquela noite, né? Pelo susto que eu levei. Sabe, por mais alto que Deus possa estar, Ele não é só Deus desses lugares altos.
Ele vem dos lugares altos, ele habita, o trono dele está nos lugares altos, mas ele também habita naquele lugar quando ele vê o filho chorando, quando ele vê o filho clamando por socorro, quando ele vê o filho chorando porque ele não está bem, porque ele está precisando de intervenção, ele está precisando de cura, de milagre, de restauração, ele está precisando reorganizar a sua casa, as suas finanças não estão boas, seu filho saiu de casa, você recebeu um diagnóstico, você está entendendo? Quando o filho grita do quarto, Deus é o Deus das alturas, mas também é o Deus que está perto, porque ele é das alturas, mas ele não fica nas alturas, porque quando o filho precisa, o que ele faz? Ele estende a mão, e quando ele estende a mão, ele se aproxima do filho. Então, ele é Deus em e de todos os lugares. Olha o que diz Salmo 139, versículos 7 ao 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O que significa? Deus está em todos os lugares. Deus está lá no lugar da sua dor. Deus está junto com você, quando você deita a sua cabeça no travesseiro e derrama as lágrimas da dor que você está sentindo. Deus está lá com você. Deus, ele não está só nos lugares altos, mas ele estende a mão e ele se aproxima de você. Então, estender a mão é além de uma aproximação. O que Deus está fazendo é dizer para você: olha, eu nunca estive longe de você, eu nunca estive longe de você, eu sempre estive perto de você, nos momentos mais difíceis, eu estava perto de você, no momento que você foi traído, eu estava com você, no momento que você foi abandonado e ficou sozinho, eu estava com você. O Senhor está conosco o tempo todo. Certa vez Pedro disse: Jesus, deixa eu ir até você, deixa eu ir, deixa eu andar sobre as águas. Jesus disse: venha, vem aqui, vem comigo. E ele saiu do barco, e botou o pé e começou a andar sobre as águas. Uau, que coisa extraordinária, estou vivendo um tempo maravilhoso na minha vida, estou andando sobre as águas. Até que ele começa a olhar os ventos, as tempestades, e o tempo difícil chega para a vida de Pedro, e ele começa a afundar. As coisas já não estão mais acontecendo como antes, entrou numa fase difícil da sua vida, e o que Pedro faz? Senhor, salva-me, Senhor, eu clamo a Ti, eu preciso de Ti, salva-me. O que Jesus fez? Imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão e segurou. Mateus 14, 30. Ele estava ali, no momento de afundar, de tempestade, um momento difícil, de dúvidas, de dor na vida de Pedro. Jesus estendeu a mão e disse: eu estou aqui perto de você, no seu tempo difícil, eu estou perto de você. Você não tem o privilégio de dizer que está sozinho, o Senhor está com você em todos os momentos. Agora, existe uma curiosidade, uma coisa interessante aqui. Ele, ao afundar naquelas águas, é interessante que quando ele afunda, e ele está no momento difícil da vida dele. Pedro estava passando por um momento de dúvida, de dor, de desespero. Ele afunda num lugar muito interessante, ele afunda exatamente próximo dos pés de Jesus. Ele estava perto dos pés de Jesus, foi o lugar que ele se afundou, muito perto dos pés de Jesus, e Jesus estava ali com as mãos, pronto para tirar ele daquele lugar. Agora,
pegue isso e vamos olhar um outro texto, que não tem nada a ver com esse assunto. João 12:13. 12:3, diz assim: então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos um Pedro, que se afogou diante dos pés de Jesus. Então, naquele lugar, os pés de Jesus era o lugar de desespero de Pedro. Lendo outro texto, nós vemos uma mulher que não estava numa situação difícil, ela não estava desesperada, com dor, ela estava rendida ao Senhor, e ela se humilhou diante de Deus, diante de Jesus ali, e ela entregou uma oferta incalculável, aonde? Nos pés de Jesus. Então, uma pessoa estava na pior, aonde? Nos pés de Jesus, e a outra estava adorando e rendida, humilhada ao Jesus, aonde? Nos pés de Jesus. Então, no lugar que eu me afundo, eu sei que o Senhor está ali, e eu estou aos pés de Jesus. No lugar que eu me rendo, entrego a minha adoração a Jesus, eu faço isso aos pés dele. Então eu chego à conclusão que estar afundado em problemas, ou estar em um ato de rendição, as duas coisas me levam para o mesmo lugar. Que lugar é esse? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Talvez hoje você está se afogando aos pés de Jesus, e você diz assim: Deus, eu preciso de auxílio aqui agora, eu estou precisando que tu me tire desse lugar, Deus me ajuda. Aí o que Deus faz? Estende a mão e te tira desse lugar, e Ele te dá uma vida nova, e anda sobre as águas, e está tudo certo. Aí daqui a pouco Ele fala assim: olha, se renda, adore a mim, eu sou o Rei dos Reis. E o que você faz? Você volta aos pés de Jesus. Então, talvez hoje você está aos pés de Jesus, afundado em seus problemas. Se você sair daí, daqui a pouco você vai voltar para esse lugar, porque esse é o fim de todas as coisas, adorar ao Rei dos Reis, acima de tudo. O fim das coisas é adorar ao Senhor. Então, use as suas lutas antecipadamente como um ato de adoração. Se você está numa situação difícil, aproveite que você está aos pés de Jesus e diz: Deus, eu entrego essa situação como um incenso suave às tuas narinas, e na pior situação da minha vida, eu entrego tudo que eu tenho, e eu rendo uma adoração a Ti, eu levanto um clamor a Ti, porque se eu sair desse lugar, eu vou voltar para esse lugar, porque o fim de todas as pessoas é estar rendida ao Senhor. O fim de tudo é estar rendido aos pés de Jesus. Então use a sua dor atual para glorificar o Rei, porque quando Ele te tira desse lugar, o nome é exaltado, o nome dEle é exaltado. O livramento que Ele te dá é para exaltar o nome do Senhor. Jesus falou: não se preocupe se Lázaro dorme, é para a glória de Deus que isso vai acontecer, é para a glória de Deus. O fim de todas as coisas é para a glória de Deus. Segundo, quando eu clamo das alturas às águas profundas, se você estiver anotando, Deus se conecta, Deus se conecta. Continuando o texto, diz assim: das alturas estendeu a mão e me segurou, Voltando à minha saga com a minha família, como pai é muito instintivo, quando nós enxergamos uma situação de perigo para os nossos filhos, ou para as pessoas que a gente ama, que está debaixo do nosso cuidado. Os homens têm mais esse lado de proteger a família, e quando nós vemos um filho
numa situação de perigo, e dependendo da situação de perigo que é, nós não nos contentamos só em dizer assim, olha, cuidado, ou não vai por aí, ou não pisa aí, ou, por favor, não sobe aí. Dependendo da situação do perigo que é, nós não nos contentamos só com palavras. Vou dar um exemplo, vamos atravessar uma avenida movimentada, muito movimentada, e você tem uma criança do lado, o que você faz? Você pega aonde? Na mão, porque a criança não tem maturidade suficiente para atravessar uma avenida movimentada sozinha, não tem, não sabe, não consegue, não tem noção do perigo. Então nós não nos contentamos como pais só dizer, anda perto, não, nós temos que pegar na mão. Esse dia eu estava com a minha família passeando, e a gente foi num lugar, e eu queria muito ir nesse lugar. Quando eu cheguei lá, que eu me dei conta que era um lugar mais perigoso, e eu não sabia, e eu pensei, agora eu estou aqui, agora eu tenho que sair daqui, porque já que eu cheguei, agora eu tenho que sair. E era um lugar lá de visitação, mas era meio, não sabia que era meio perigoso e tal. Aí muito movimento, muito carro, muita gente. Daí eu falei para eles assim, olhei para a Juliana, olhei para o Gustavo, peguei o Gustavo numa mão, agora nós temos que sair daqui. Peguei o Gustavo numa mão, a Juliana eu peguei na outra, fiz uma reunião rápida com os dois, eu falei assim, vocês só fazem o que eu mandar, até nós entrar no carro. Não ouse fazer nada diferente, porque na minha cabeça estava assim, eu botei eles aqui, eu tenho que tirar, eu botei eles aqui, eu tenho que tirar, eu botei eles aqui, eu tenho que tirar. E fogos, aquela tensão redobrada, olho na frente, olho atrás, vamos lá, aquela coisa assim, vamos, atravessamos, vencemos uma rua, depois vencemos outra, atravessamos outra, até que entrou no carro, foi embora, e deu tudo certo. Dependendo da situação, não basta só dar comandos, você tem que pegar pela mão e tem que ir junto. Tem que ir junto, para você garantir que vai dar tudo certo, você pega pela mão e vai junto. Deus, o que Deus faz quando nós estamos atravessando as avenidas movimentadas da nossa vida? Sabe, nas águas profundas do coração do homem, o Senhor, Ele não apenas vem até nós, mas Ele nos toma pelas mãos, Ele nos segura, como diz o texto, para que Ele possa nos conduzir, porque só Ele conhece os caminhos seguros para a nossa vida, só Ele conhece os melhores trajetos. A Bíblia diz, eu sou o caminho, eu consigo conduzir você pelo melhor caminho. E o Senhor, Ele foi muito além, Ele veio a essa terra, e Ele tocou no homem, Ele viveu como um homem, Ele era Deus, mas Ele escolheu viver como um homem, segurar na mão do homem, e viver a vida junto com o homem. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Filipenses 2,6 diz que Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Não, Ele veio a essa terra, porque Ele queria nos salvar, e Ele se envolveu de fato com a humanidade. Ele tomou forma de homem, Ele viveu como homem, Ele conhecia a dor do homem, porque Ele não ficou só de longe dizendo, vai por aqui, faz aquilo, e eu estou aqui, está tudo certo. Não, Ele falou, eu vou pegar você pelas mãos, e eu vou caminhar com você, eu vou trilhar esse caminho com você, eu vou sentir a dor que você está sentindo, eu vou sentir. E é muito interessante que alguns textos bíblicos mostram um Jesus muito empático. Quando Ele foi curar, atender a sogra de Pedro, a Bíblia diz que Ele tomou-a pelas mãos, e a febre a deixou.
Ou quando ele foi curar a filha de Jairo, diz que ele tomou a menina pelas mãos e disse: Talita cumi, levanta-te, menina. Ou quando ele quis curar o cego de Betsaida, ele tomou aquele cego, a Bíblia diz que levou para fora da cidade e lá o curou. Então não era um Deus que apenas dava comandos, mas era um Cristo que viveu como um homem e entendia a dor do homem, e com empatia tomava o homem nas mãos e carregava o homem no caminho que ele precisava andar. E Jesus, Ele quer fazer isso hoje, sabe? Ele quer nos segurar, Ele quer nos tocar. Você não veio aqui por conta própria, foi o Senhor que te trouxe a esse lugar, foi o Espírito Santo que te tomou pelas mãos e te fez chegar nesse lugar, porque Ele sabia, Ele queria te entregar algo novo, porque das alturas Ele viu a sua situação e disse: é hoje que eu vou me aproximar, é hoje que eu vou pegar o meu filho pelas mãos e vou carregar ele pelo melhor caminho em segurança. Esse é o dia, e para finalizar, quando eu clamo, das alturas às águas profundas, 3, Deus me resgata. Deus me resgata. Deus me resgata. O texto fala: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Ele não só melhorou um pouquinho a sua vida, Ele não só foi lá, te tocou e voltou sozinho. A Bíblia fala que Ele foi, pegou você pela mão e te tirou daquele lugar. Te tirou daquele lugar. Sabe, um dia Deus, Ele construiu um jardim, como eu falei, para que Ele pudesse viver com o homem naquele lugar, se relacionando com o homem, porque esse sempre foi o sonho de Deus. Ele criou o homem para se relacionar com Ele, só que o homem decidiu viver longe dEle, comeu do fruto, experimentou o pecado e se afastou do Senhor. Só que Deus falou assim: isso não vai ficar assim, eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano para essa humanidade que está longe, que está em águas profundas. Aí o que Ele fez? No tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Ele enviou Cristo. Cristo veio a essa terra, viveu como um homem, morreu, ressuscitou e hoje vive eternamente. E somente Ele poderia fazer isso, morrer em nosso lugar, para que nós não só recebêssemos uma visita de Deus, tivéssemos uma experiência com Deus, mas Ele nos prometeu algo diferente. Olha, eu não vou apenas ir, estar um pouquinho com você, contar uma piada para você, fazer você rir por um tempo, e depois eu vou embora e tudo volta ao normal. Não, isso quem faz é o mundo. O mundo é assim, ele te promete tudo e não te entrega nada. Agora, sabe o que Cristo fez? Apocalipse 21:4 diz assim, presta atenção: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Vejam, eu farei novas todas as coisas. Aleluia! O Senhor, Ele não veio e passou um tempinho com você. Não, o Senhor veio e quer te levar para a eternidade. Ele quer passar a vida toda com você. Então não bastou para Deus só vir ao seu encontro, estender a mão e pegar na sua mão. Não, Ele quer vir, pegar na sua mão e te levar para um lugar melhor. Isso que você está vivendo até hoje, encerrou hoje.
porque não é só vir em um culto e ouvir uma boa palavra, não, é ser completamente transformado pelo Espírito Santo. Ele está nesse lugar e Ele quer transformar a sua vida. Ei, se coloque de pé, é hoje. Aumente as suas expectativas, porque o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor, Ele não veio apenas para te dar uma boa noite de domingo com pessoas que você gosta. Ei, o Senhor quer mudar a sua vida para sempre, para sempre, para sempre. O que vai começar hoje é uma transformação para sempre. Você sabe como que Deus vem ao encontro de um filho que clama a Ele? Você já parou para pensar o nível da vinda de Deus quando Ele ouve um clamor de alguém que realmente entende o tamanho do poder do Senhor? Sabe como é que o Senhor vem ao encontro dos seus filhos? Salmos 18, a partir do versículo 6. Se você está com a sua Bíblia, você vai ler junto comigo. Olha o que o Senhor faz quando Ele ouve o clamor de alguém que está desesperadamente precisando de Deus. A partir do versículo 6, diz assim: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela sua repreensão, o Senhor, com o forte sopro das suas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o Deus que está vindo ao seu encontro, e nenhum inimigo ficará de pé na nossa presença, amém? Aleluia!